Colossenses capítulo 3, versículo de número 13, diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu vou repetir: perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo, diga comigo, assim como Cristo. Repete: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Diga comigo: Senhor, pode falar comigo. Senta um pouquinho, por favor. Meus amados, desde alguns dias, o Senhor vem trazendo, os irmãos estão chegando e a gente vai pregando, não tem problema, tá? Desde alguns dias o Senhor tem comunicado ao meu coração para ministrar sobre perdão. E esta semana, este desejo se intensificou. Então, eu quero falar hoje sobre importe-se o bastante para perdoar. Importe-se o bastante para perdoar. Os irmãos certamente lembram de um testemunho meu da infância, que eu já contei aqui em algumas ocasiões. Um menino lá na rua do Angico xingou a minha mãe. Eu era menino. E se você quiser ver um menino nervoso, mexe com a mãe dele. Então, quando ele xingou a minha mãe, eu disse para ele: se você for homem, xinga de novo. E ele era homem. Ele xingou de novo. E eu agachei e selecionei uma pedra. E eu era muito bom de mira. Eu ganhava geladinho, picolé, para servir alguns casais de namorados que precisavam de um poste sem lâmpada. Aí eu disse para ele: se você for homem, chega mais perto e xinga de novo. E ele veio. E eu estava esperando ele chegar no ponto que eu queria. Eu já estava vendo a cena. Eu não ia errar. E enquanto isso, aqui atrás das costas, eu estava girando a pedra na mão para encontrar a melhor posição para soltá-la. Meu avô, pai do meu pai, apareceu na porta. Ele tinha, eu não me lembro bem se era uma padaria, uma venda, mas ele apareceu na porta e disse assim: Josué, vem cá, meu filho. E eu disse: agora não, vô. Agora que eu estou precisando resolver um problema, o senhor me chama, né? Agora não. Ele: vem cá, meu filho. Eu disse: já, vô. Aí ele fez assim: Josué. Toda criança conhece esse tom.
Eu fui atender o meu avô e o menino ficou me esperando. Quando eu cheguei perto do meu avô, ele perguntou: seu pai lhe ensinou a orar o Pai Nosso? Eu disse: ensinou. Ele disse: ora aí para eu ver se teu pai te ensinou direito. Eu falei: mas agora, vô? Eu estou querendo acertar a testa de alguém, meu avô me manda orar? Ele disse: ora rapidinho. Aí eu disparei: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Quando eu disse isso, eles: para! Eu disse: o que foi? Eu errei? Ele disse: não, está certo. Mas você está dizendo a Deus assim: perdoa os meus pecados, da mesma forma que eu perdoo o menino que acabou de xingar a minha mãe. Eu não sabia que o meu avô tinha visto a cena e estava acompanhando o filme. Quando ele disse isso, aqui atrás eu abri a mão e deixei a pedra cair. Ele não podia ver, eu ainda estava na tentativa desesperada de que ele não percebesse que eu pretendia acertar a testa de alguém. E o meu avô disse assim: quando você ora o Pai Nosso, você está dizendo a Deus que Ele pode te perdoar, como você perdoa quem te ofende. Eu vou fazer uma pergunta básica para nós hoje, para todos nós. Se o Senhor te perdoar, como você perdoa quem te ofendeu, você vai para o céu? Vou repetir a pergunta, ela é chata. Se o Senhor te perdoar, como você perdoou quem te ofendeu, você vai para o céu? A Santa Ceia é uma grande oportunidade de manifestarmos a nossa comunhão como membros do corpo de Cristo. Paulo diz que aquele que come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por muito tempo se compreendeu que comer indignamente estava relacionado a algum tipo de falha ou tropeço que você cometera durante a semana. Por muito tempo se entendeu que se você teve um desentendimento com o filho, com a esposa, se você se estressou no trabalho, você não poderia participar da ceia porque seria indignamente. Hoje a gente consegue entender que comer e beber indignamente está relacionado a não discernir o corpo, a não compreender que nós somos membros de um só corpo e terminamos tratando uns aos outros como se não o fosse. Então vem a pergunta: se eu tomar a ceia do Senhor hoje à noite, na condição que estou com o meu irmão, com a minha irmã, eu tomarei indignamente, sim ou não? E aí eu faço duas perguntas. O que mais importa para você? A sua alma ou a mágoa que lhe corrói? Se você dá mais ênfase à mágoa do que à sua alma curada e saudável, então você está declarando que a mágoa importa mais do que a alma. Vai uma segunda pergunta: o que importa mais para você? A mágoa que lhe corrói
ou o relacionamento que foi rompido pela ofensa? Pondere. O que te importa mais, a tua alma ou a mágoa que te corrói? Porque se você me disser que a mágoa é mais importante, então você está me dizendo que a sua alma curada e saudável vale menos, ou vale menos do que a mágoa que te faz sangrar. O que te importa mais? A mágoa que te corrói ou o relacionamento que foi rompido pela ofensa? Quantos casamentos destruídos pela mágoa? Porque alguém não se importa o bastante com a própria alma para abrir mão da mágoa. Quantos ministérios destruídos pela mágoa? Quantas pessoas chamadas perdendo o ânimo por causa da mágoa? Quantos talentos sendo enterrados na cinza da mágoa? Vou te dar um texto áureo. Sempre perdoe os seus inimigos, nada os aborrece mais. Sempre perdoe os seus inimigos, nada os aborrece mais. A vingança ativa na consciência da pessoa que ofendeu a chamada lei da compensação. Quando você se vinga, quem te ofendeu tem a sensação que não deve mais nada, afinal de contas você também fez. Quando você perdoa, o sentimento de dívida na parte ofensiva permanecerá, diz a Bíblia, como um monte de brasas sob a sua cabeça. Ninguém que fere e não se retrata terá paz. Isso é um princípio espiritual. O perdão é um ato de autocuidado que libera o teu coração das emoções negativas, como raiva e ressentimento. O perdão é o elemento que gera leveza em ambiente hostil. A ausência de perdão ou o falso perdão cria uma ilusão de cura, enquanto a doença cresce no recôndito da alma. Homens amargos, mulheres amargas, pastores amargos, igreja amargurada, porque não aprendemos que o nosso coração não é gaveta para guardar lixo. Nossa alma não é caixa de esgoto. E estamos tratando-a como se fosse. O verdadeiro perdão é um processo dinâmico que livra a alma, que liberta a alma de sentimentos negativos e gera paz mental, força espiritual, desenvolvimento pessoal e a condição de crescer no chamado de Deus. É lamentável perceber
que muitas vezes o fluir das bênçãos, o próprio fluir da graça, é comprometido por causa da ausência de perdão. E eu vou te explicar isto. E olha bem para mim, por favor. Perdoar não é simples. E quanto mais próxima for a pessoa que ofendeu, mais profunda é a ferida que ela causou. E, portanto, mais desafiadora a decisão de perdoar. Entretanto, Jesus traz uma reflexão matemática. Ele diz: aquele que mais foi perdoado, mais amará. Lucas 7. Nós precisamos compreender que as Escrituras nos ensinam, lá vai, segura, que a má vontade em perdoar o meu irmão tira de mim o acesso ao perdão divino. Vou repetir a frase. As Escrituras nos ensinam que a má vontade em perdoar o meu irmão tira de mim o acesso ao perdão divino. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 14 e 15, Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se Deus te perdoar como você perdoa quem te ofendeu, você vai para o céu. A reflexão é pastoral. É para fazer uma análise na nossa vida. Deixa eu fazer algumas observações e eu quero ser rápido. O que é o perdão? Do latim perdonare. O prefixo per dá a ideia de pleno, completo, total. Donare é uma expressão que indica dar, doar, entregar. Portanto, perdão é doação completa. Dá-se por completo. Ou seja, não é uma liberação parcial, é uma liberação completa. A palavra hebraica para perdão, salak, traz a ideia de cancelar, como se fosse anistiar por completo uma dívida. Liberar. Uma outra expressão hebraica para perdão, meshilá, dá a ideia de desculpar, no sentido de cancelar a dívida. E aqui interessante, está no âmbito financeiro. Camarada deve, e eu olho para ele e digo: você não me deve mais nada, está quitado. Isso é perdão. Isto é perdão. Nós sempre dizemos que não podemos servir a Deus, tomar a ceia, cantar, pregar, evangelizar em adultério, roubando, mentindo e assim por diante. Mas a gente ignora que não podemos fazer as mesmas coisas para Deus com o coração carregado de mágoa.
porque isso também interfere no nosso culto a Deus. O ato de perdoar está relacionado a liberar, cancelar uma obrigação que o outro tenha para comigo. O perdão é o ato por meio do qual eu libero o ofensor de uma pendência que ele tem comigo. Lá na frente você me paga, não é perdão. Quando a Bíblia fala do perdão de Deus, lá em Hebreus, capítulo de número 8, diz que ele lança no mar do esquecimento as nossas transgressões. Ou seja, quem perdoa não trata mais do assunto. Não traz o assunto à tona em nenhuma circunstância. Quem perdoa não fica marcando o ofensor. Quem perdoa não lança em rosto. Quem perdoa no próximo desentendimento não diz, daquela vez. Não, porque quem perdoou não conta mais aquela vez. Foi anulado o processo. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Como foi a sua semana? Como está o seu coração? Você já se liberou da amargura, do desejo de vingança, de retribuição, da perseguição que você de repente decidiu deflagrar contra alguém no trabalho, na empresa, na igreja, na escola, na faculdade, na família? Como está o seu coração? Tem crente indo para o inferno, não por adultério, não por mentira, não por roubo, vou repetir, indo para o inferno, arrastado pela ausência de perdão. Tomar a Santa Ceia não é a garantia de subir no arrebatamento. Porque a Santa Ceia não te prepara para a glória. A Santa Ceia é para aqueles que estão caminhando em preparação para a glória. O ato de perdoar é o ato de abrir mão do ressentimento e do rancor. Então, fala comigo assim: quem perdoa, libera. Você liberou ou está segurando a ponta da corda? Esperando a chance de pisar no dedão. Vamos lá. Deixa eu te compartilhar em segundo plano algumas verdades sobre o perdão. Primeira, todos já foram magoados ou feridos de alguma forma. Sim ou não? Todos já foram magoados ou feridos de alguma forma. Segunda verdade, todos já foram desafiados a perdoar. Terceira, perdão é o remédio que você dá para o outro, para que você mesmo seja curado. Perdão é o remédio que você dá para o outro, para que você mesmo seja curado. Mas uma verdade sobre o perdão: a decisão de não perdoar nos coloca na cadeira que não é nossa. Quando Jacó morre, os irmãos de José conversam um com o outro e dizem assim: agora nós estamos quebrados, nosso pai morreu, e José vai se vingar do que nós fizemos com ele.
José olha para eles e diz: não fiquem com medo, porventura eu sou Deus, para vos retribuir segundo o mal que me fizestes? Então, quando você decide não perdoar, você está se colocando na condição daquele que tem o controle do perdão. E aí lá vai uma ofensa: quem és tu para não perdoar a quem Deus já perdoou? Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. A cura é um processo. A cura terá uma caminhada no intuito de que o sangramento pare, a ferida cicatrize. São princípios espirituais que nós precisamos colocar em prática. Interessante é que nós acreditamos, e alguns de nós até defendem: se me pedir perdão, eu perdoo. Olha para mim, eu temos que perdoar, independente de o outro pedir perdão. Por quê? Porque tem pessoas que não vão te pedir perdão. Algumas delas não vão te pedir perdão porque nem sabem que te magoaram. Outras delas não vão te pedir perdão porque são duras demais para se render. E você não vai sofrer a sequela da dureza do outro. Perdoa por você. Outros não vão pedir perdão porque ofenderam a propósito e decidiram não se retratar. Não guarde lixo na gaveta. Cada um responderá diante de Deus pela decisão que tomar acerca disso. Porque vai responder. O seu coração não pode estar derramando sangue. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o poder de julgar. Perdoar é desativar os gatilhos de violência que ainda estão dentro de nós. Perdoar é reconhecer a nossa própria deficiência. Algo do tipo: eu também falho, eu também peco, eu também preciso de perdão de outrem algumas vezes. Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Perdoar é repetir o gesto de Deus para conosco. Perdoar é oferecer amor quando não há motivos para amar. Perdoar é manter abertos os canais por onde fluem a confiança e o amor. Perdoar é a reação positiva para com a ofensa, ao invés da reação negativa para com o ofensor. Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a ofensa perante 3 pessoas: Deus, você mesmo e os outros. Não toque mais no assunto, você perdoou. Perdoar é ter as emoções conquistadas. Perdoar é exercer misericórdia. Perdoar é deixar livre. Perdoar é rasgar a promissória. Perdoar é rasgar todo o lixo emocional e jogar fora
todo resquício de ressentimento. Como pastor, líder, palestrante, treinador, percebo que um dos elementos que mais bloqueiam a vida das pessoas é a ausência de perdão. E às vezes o outro nem sabe da mágoa que você reserva dentro de si. Você cria fakes para atacar o outro. Você manda recados, você fala com pessoas do mesmo círculo para que a mensagem chegue e a doença vai crescendo no ambiente. Eu era menino ainda, talvez eu tivesse 8, 9 anos de idade. Me lembro de o meu pai ir a uma fazenda nos arredores do Angico para orar por um homem que estava morrendo de câncer. É muito clara na minha memória, o rosto daquele homem estava metade devorado pela enfermidade. Ele cobria com um saco plástico, e dentro do saco plástico haviam 2 moscas, ainda me lembro. E quando meu pai o evangelizava, eu estava na calçada da casa pela janela, ele deitado numa cama de solteiro e o meu pai em pé, próximo à porta do quarto. É clara a imagem para mim, quando meu pai disse a ele: o senhor precisa perdoar o seu irmão. Aquele homem que não levantava mais saltou da cama com um palavrão do tamanho da cama. Ele morreu naquela condição. Conheço casais já separados, depois de anos de separação, ainda nutrindo mágoa pelo ex. Na igreja, já me deparei com pastores ofendidos há 30 anos. Com uma ofensa que lhes ocasionaram no exercício do ministério. Sua vida precisa fluir. Sua vida precisa romper. E a falta de perdão está bloqueando aquilo que o Senhor quer liberar sobre a sua vida. Terceiro, as 2 faces do perdão. O perdão tem a primeira face, que eu vou chamar de a divina. Jesus retrata isso tão bem na parábola do filho pródigo. Não vou dar detalhes por causa do tempo. Mas o fato é que um rapaz chega para seu pai e diz: dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai deu. E ele vendeu tudo. E foi embora para uma terra longínqua. E lá gastou tudo vivendo dissolutamente. Final da parábola diz que ele gastou tudo com prostitutas. O termo aponta para orgias, drogas, substâncias alucinógenas, festas, mulheres, até que ele empobreceu e se viu na necessidade de pedir, e vai trabalhar com porcos. Chega um momento que ele pondera e diz: quantos jornaleiros na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Vou me levantar, vou ao encontro do meu pai, e eu lhe direi: pai, veja que ele ensaia o discurso: pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus jornaleiros. E ele levanta e vai. E a Bíblia diz que o seu pai o avistou de longe. Não foi o filho quem viu o pai, foi o pai quem viu o filho. E a Bíblia diz que o pai levantou-se e saiu ao seu encontro correndo.
Não é o filho quem corre, é o pai quem corre. Ele o abraça, ele o beija no pescoço, e o filho se prostra e diz: pai, pequei contra o céu, perante ti. Pode ler o texto. O pai não deixa ele terminar o sermão. O pai diz: trazei depressa a sandália, trazei depressa o anel, trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Essa é a face do perdão de Deus, que não precisa que você se justifique para te perdoar. Deus não precisa que você explique como foi para que Ele te perdoe. Deus não precisa que você tenha razão para que Ele te perdoe. O perdão é uma predisposição do amor de Deus. E quando eu lia sobre isto hoje à tarde, me deparei com o testemunho de uma página de livro. Infelizmente quem escreveu não registrou o nome do livro, mas conta de uma jovem do estado do Michigan, nos Estados Unidos da América. Ela começou a usar piercings, fazer tatuagens, e a família dela era uma família conservadora, e o pai começou a repreender e dar bronca. E ela queria sair à noite com os amigos, e o pai segurava. Um dia, no meio de uma briga, ela gritou para o pai: eu te odeio, e bateu a porta do quarto. No meio da madrugada, ela se lembrou que alguns anos antes ela havia ido à cidade de Detroit para participar de um jogo do principal time de futebol americano de Detroit. E ela decidiu naquele dia que ela iria fugir para Detroit. E segundo o depoimento, os jornais retratavam a cidade de Detroit como uma cidade de drogados nas ruas, mendigos, uma cidade violenta. Então ela disse: meu pai pode até me procurar em Miami, pode até me procurar em Nova York, mas ele não vai me procurar em Detroit. E ela resolveu fugir no meio da noite. Amanheceu o dia, os pais não a encontraram. Chamaram a polícia, começam as buscas. Numa campanha para resgatar pessoas desaparecidas, a foto dela é colocada em caixas de leite, caixas de achocolatado, para que no país inteiro se espalhasse a foto de uma adolescente desaparecida. Em Detroit, ela fez amizade com um homem, dono de um carrão, que lhe ofereceu um apartamento para morar. E começou a lhe dar drogas, lhe levar para as noitadas. No terceiro mês, ele começou a dizer: agora você tem que pagar para ter. Então ela começou a se prostituir para gerar dinheiro para ele. Na verdade, ele era um dono, um proprietário de mulheres na prostituição. No dia que ela, drogada, emagrecida, enfeiada pelo sofrimento, não conseguiu atender um cliente a contento, aquele homem lhe jogou na rua e disse: você não serve mais. Agora ela foi morar entre os drogados nas ruas, comendo restos de lixo, se prostituindo com os próprios moradores de rua em troco de um resto de comida qualquer. Numa madrugada fria, o inverno chegou, ela começou a lembrar da casa do seu pai. Lembrou-se do seu cachorrinho de estimação correndo entre as plantações, e ela disse: até meu cachorro come melhor do que eu em casa. Trêmula, foi a um telefone público, uma cabine de telefone, ligou para casa. Primeira vez, entrou na caixa postal, ela desligou, não se identificou. Voltou para o lugar. No outro dia, a alma continuava congelada e com saudade de casa. Ela ligou a segunda vez, caiu na caixa, ela não deixou mensagem. Repetiu a ligação e quando caiu na caixa, ela disse: papai,
mamãe, sou eu. Estava aqui pensando que eu quero voltar para casa. Eu vou pegar o ônibus tal. Quando eu chegar na rodoviária, se vocês estiverem lá, eu desço. Se vocês não estiverem, eu vou tentar a vida no Canadá. E ela, entre os mendigos que com ela moravam na rua, saiu catando, fazendo caixinha, conseguiu o dinheiro da passagem para uma viagem de 7 horas de ônibus. E o testemunho da página do livro diz que durante essas 7 horas, ela começou a se questionar: que idiota eu, quem me garante que eles ouviram a mensagem? Vai que estão até viajando, quem sabe até ouviram a mensagem, mas depois de tudo que eu fiz, não me queiram mais. E é possível até que acreditem que eu já morri e que a ligação é uma farsa. Como vai ser? Quando o motorista do ônibus anunciou que estava a 30 minutos da rodoviária da cidade dos seus pais, o seu coração começou a agitar, a angústia, a ansiedade cresceu. E ela tentou arrumar o cabelo, tentou lavar o rosto, se ajeitou de alguma forma. Quando o ônibus parou na rodoviária, o motorista disse: 15 minutos a parada, não se atrasem. Quando ela desceu do ônibus, ela viu a cena que jamais imaginara. Mais de 40 parentes, pai, mãe, irmãos, primos, avó, bisavó, vestidos com chapeuzinho de festa, tocando cornetas, segurando uma faixa dizendo: seja bem-vinda. Do meio do grupo sai o pai em lágrimas. E ela se joga no peito do pai e diz: papai, me perdoe, eu sinto muito. O pai disse: não temos tempo para isto, vamos para casa. Não podemos atrasar para o banquete que foi preparado para receber você. As pessoas estão lhe aguardando em casa. O que eu quero te dizer nessa noite é que o perdão de Deus não depende que você se explique. Ele apenas espera que você volte. Isso é perdão. Onde está você que está desviado, que esfriou na fé? Se você deseja renovar sua aliança com Deus agora, vem aqui, eu interrompo a pregação para orar por você. O Pai, Ele espera. A segunda face do perdão é a face humana. E aqui nós precisamos entender uma coisa: embora o perdão de Deus seja ilimitado, parece que existe uma coisa que pode nos impedir de receber o perdão de Deus. O quê? A falta de perdão para com alguém. A sua salvação pode estar sendo comprometida. A ferrugem da mágoa pode estar comprometendo a estrutura da sua alma. Jesus diz: se não perdoarmos o nosso irmão, tampouco Deus nos perdoará. De algum modo misterioso, parece que o perdão de Deus só depende de nós. Seu casamento pode estar sendo destruído porque você não perdoa sua sogra, seu cunhado, sua mãe.
Seu relacionamento de hoje pode estar sendo comprometido porque você não perdoa o seu relacionamento de antigamente, que deu errado. Não faça do relacionamento de hoje o band-aid para a ranhura da queda de ontem. Aprenda a perdoar. Mateus capítulo 6, versículo 12 e versículo 15, eu já citei. Se vós não perdoardes uns aos outros as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. No Evangelho segundo Marcos, está escrito, o Senhor, quando Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Jesus diz: 70 vezes 7. Parece-nos que a ideia ali não é estabelecer um número de limites, é mostrar que não há limite para o perdão. Como nós teremos paz com Deus se não temos com o próximo? Como assim, pastor? Eu não entendi. Se alguém não ama o seu irmão a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? Essa pergunta é João que faz, e não é uma pergunta meramente retórica, ela parte de um princípio. Como vou me posicionar ante a mesa da ceia do Senhor para participar do pão que simboliza seu corpo e do suco da uva que simboliza o seu sangue, quando o meu coração não quer perdoar alguém a quem Ele perdoou e cujo perdão teve o preço do seu próprio sacrifício? Qual é o tamanho do teu sacrifício para perdoar em comparação com o sacrifício de Cristo para perdoar você? E você vai ficar argumentando para si mesmo que você tem razão? Perca a razão e vá para o céu. É melhor do que, com razão, ser condenado ao inferno. As pessoas da minha geração, se é que já entenderam, não entendem mais o sentido de ser cristão. Ser cristão não é morar no mosteiro. Ser cristão não é falhar nunca. Ser cristão é seguir os passos de Jesus, é fazer o que Jesus faria, é agir como Ele agiria, é agir como Ele reagiria. Pedro diz que ele, quando injuriado, não injuriava, quando ferido, não feria, quando caluniado, não caluniava, entregava-se àquele que julga retamente. Oro a Deus e orei hoje à tarde e clamei que o teu coração seja tocado profundamente pelo Espírito Santo nesta noite. Que se for necessário fazer uma ligação, você faça uma ligação, mas que a sua alma não seja retida por causa da falta de perdão. Vou concluindo. O que a Bíblia diz sobre perdão, eu vou citar só 2 textos do que a Bíblia diz sobre perdão. Gênesis capítulo 50, versículo 15 a 21. José entendeu que se ele não perdoasse os seus irmãos, ele estaria se colocando no lugar de Deus. Mateus, o Senhor Jesus declara lá no capítulo 18, versículo 21 e 22, que o perdão é ilimitado. Eu fui a Salvador ontem à noite para atender um pastor que me pediu um auxílio espiritual e ministerial.
Lá ouvi o testemunho de um outro pastor, muito amigo, muito querido. E esse pastor que testemunhou disse que na fazenda dele, ele montou um centro de recuperação. E chegou para ele um jovem e pediu para ser internado, e ele internou o rapaz do centro de recuperação, e o rapaz ficou o período inteiro sem pagar nada. Quando terminou o período de cura e desintoxicação, aquele rapaz disse: pastor, me dá um emprego na tua fazenda. E ele deu emprego para aquele rapaz na fazenda. Depois de 2 anos trabalhando na fazenda dele, o rapaz pediu para sair, e ele pagou, levou o sindicato, pagou tudo, resolveu e liberou. Aí o rapaz disse: por que o senhor não me coloca para trabalhar na igreja? Eu só não queria ficar na fazenda. E ele deu emprego para o rapaz na igreja. 6 meses depois, o rapaz decidiu sair do trabalho na igreja, e ele levou ao sindicato, acertou tudo e pagou. Ele disse: alguns dias depois, recebemos uma notificação do Ministério do Trabalho. Ele estava acionando a justiça no Ministério do Trabalho, pedindo 58 mil reais de indenização por 6 meses de trabalho. O pastor disse: fomos à audiência, negociamos, a igreja começou a pagar. No meio do processo, ele sumiu. No meio do processo ele reaparece: pastor, deixa eu trabalhar de novo na tua fazenda. O pastor disse: levei para minha fazenda. Na hora eu falei assim: eu já não iria mais, né? Mas coloquei de novo na fazenda. Aí o pastor disse assim: ele me deu um prejuízo tão grande, me causou um dano tão grande na fazenda, que a comunidade local quase o enxotou da comunidade, porque via o que ele estava fazendo lá. Aí ele vai embora, some, me deixou no prejuízo. Passados alguns meses, apareceu na igreja: pastor, estou mal, deixa eu morar aqui na igreja pelo menos 2 meses, porque minha família não me quer. Deixei ele morar na igreja. Aí ele me causou outro problemão, disse o pastor, e sumiu e me deixou com a banana amassada. Aí o pastor disse: passando mais alguns meses, chegou ele lá na igreja de novo e disse: pastor, eu estou mal, minha família não me quer, minha filha está passando fome, me dê pelo menos uma cesta. O pastor disse: fui lá dentro, mandei preparar uma cesta grande, dei para ele, meti a mão no bolso, ainda dei um dinheiro para ele comprar alguma coisa. Aí o pastor disse, quando ele foi saindo com a cesta no ombro, ele parou, virou e disse: pastor, por que depois de tudo que eu fiz com você, você ainda me trata assim? O pastor disse: olhei para ele e falei: se tudo que eu faço por você não te muda, então isto muda a mim. Presta atenção: se quem te feriu não muda, você muda. Deus pode estar usando esse processo como lixa para aparar arestas, para trabalhar tua natureza, para trabalhar tua personalidade. Deus pode estar te treinando para algo tão maior que você nem imagina. Deus pode estar te preparando para algo que Ele quer confiar a você. E presta atenção: você não vai chegar ao trono enquanto no seu coração tiver a vontade de fazer com os teus irmãos aquilo que eles fizeram contigo. Enquanto você disser no coração: no dia que eu chegar lá, eu vendo quem me vendeu, você não pode chegar no trono. Mas no dia que você estiver disposto a dizer: Deus me trouxe para cá para cuidar de vocês, então o Senhor abrirá caminhos e você chegará no lugar que Ele planejou para a sua vida. Só quem pode, glorifique o nome de Jesus. Esse é o desafio que o Espírito Santo trouxe para nós esta noite. O desafio de perdoar.
é o desafio de se parecer com Cristo, porque tu pensas que parecer com Cristo é orar muito. Tu pensa que parecer com Cristo é jejuar muito. Tu pensa que parecer com Cristo é ter o cabelo de crente conservador. Tu pensa que parecer com Jesus é se vestir com aquelas rouponas. Tu pensas que parecer com Jesus é falar muito em línguas estranhas. E parecer com Jesus, na verdade, é amar, perdoar, servir, estender a mão. Não responda. Quantos cristãos de fato estão aqui esta noite e vão participar da ceia? Estou falando cristãos de fato, não religiosos. Boa parte de nós toma a ceia como tomava a hóstia, mas para cumprimento de rotina religiosa, do que por consciência de vida cristã. E aí a gente diz assim: o diabo não está deixando a obra fluir. O diabo não, tu. Eu, com o coração carregado de ressentimento, de rancor, apelidando o outro. Mas ele nem ouviu, pastor, falei só comigo mesmo. O diabo ouviu e está usando isto como ponto de permissão para operar na tua vida. Libera, perdoa. Olhe para os meus olhos verdes. O teu perdão não libera o outro da responsabilidade diante de Deus. O teu perdão libera o outro da responsabilidade diante de você. Deposite no altar. Está aqui, Senhor. Falaram isso aqui a meu respeito. Está aqui. Fizeram isso comigo. Está aqui, ó. É teu. Eu não vou ficar carregando esse fardo. Minha alma não vai ser travada por causa disso. Do que te adianta pular muito, ser altamente espiritual, se em casa tu está fazendo guerra com a tua família, tua mulher tem medo de você? Do que adianta pousar de pastorzão se você humilha a tua esposa, se você rechaça teus filhos? Do que adianta pousar de mulher do círculo de oração se tu bate no teu marido, se tu espanca teus filhos, se você destrata as pessoas a quem você julga menores, menos dignas? Isso não é vida cristã. Do que adianta tomar a Santa Ceia e tu até condenas aquele irmão que você viu no show secular esse dia? Olha lá, ó, estava lá no show e vai tomar a ceia. E tu, que usa número fake de WhatsApp para ameaçar, para chantagear o outro, que cria conta fake no Instagram, no TikTok, canal fake no YouTube para atacar alguém, se converte. Libera o teu coração. Ah, pastor, eu vim nessa igreja hoje para o culto, eu sou visitante, nunca imaginei uma pregação dessa. Recebe e perdoa também.
Vou concluir te dizendo: o perdão salva. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. O perdão nos assemelha a Cristo. Você quer parecer com Jesus? Fomos ensinados que nos pareceremos com Jesus se nos vestirmos de determinado padrão e estereótipo. Colossenses 3,13, que nós lemos no início, diz: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tem mágoa contra o outro, conforme Cristo vos perdoou, perdoai também. O perdão se multiplica, o perdão se espalha. Quando você perdoa, você comunica perdão, assim como você pode contaminar os outros por causa da mágoa. Não é por acaso que o escritor da Epístola aos Hebreus fala da raiz de amargura, e raiz de amargura ali é uma ramagem, é como rama que sai espalhando, toma conta do muro, toma conta do quintal. Se você deixar, vai entrar na casa e vai dominar a casa. Interessante que quando Paulo escreve sobre a ceia, e ele diz: em memória de mim, o termo que Paulo usa ali dá a ideia de o sacrifício de Jesus acontecendo exatamente agora. Eu te pergunto, se Jesus estivesse morrendo na cruz agora na tua frente, você teria coragem de participar da ceia com o coração do jeito que está? Jesus está morrendo na sua frente, o cenário é Jesus morrendo na sua frente. Você vai viver assim até quando? Vai permitir sua alma ficar assim até quando? Você sabia que a sua família está sendo impedida de ser salva por causa da maneira que você lida com as mágoas na família? Que testemunho nós estamos dando de amor cristão? Como os parentes não convertidos veem a nossa fé? E aí na sua ira, na sua mágoa, você sai falando mal do irmão na pizzaria, na sorveteria, na padaria, nas reuniões de família, nas reuniões internas da igreja, e Satanás dizendo: bota quente, irmão, estou gostando do que você está fazendo, você está me servindo com perfeição. E o Espírito Santo se recolhendo dentro de você. Daí a pouco a experiência da salvação já não te alegra. O perdão gera amor. Interessante que Jesus diz assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Diga comigo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Diz aí para o seu vizinho: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Depois Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros, não mais como a ti mesmo, mas como eu vos amei. Diga comigo: na vida comum, diga comigo, na vida comum, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Na vida cristã, amarás ao teu próximo com o mesmo amor com que Deus amou você. Você ama com o mesmo amor que Deus te amou?
Às vezes é preciso lidar com a natureza, às vezes é preciso lidar com a vontade de retribuir, às vezes é preciso lidar com a vontade de se vingar, às vezes é preciso brigar contra você mesmo, às vezes é necessário esmurrar a si mesmo, às vezes é necessário levar a si mesmo para o Calvário, para se parecer com Jesus. Mas não se preocupe, quanto mais esmagado você é na moinha de Deus, mais denso é o azeite que Ele vai fazer destilar de você. Eu tenho que terminar, mas preciso terminar lhe dizendo que o perdão torna o teu culto aceitável. Jesus disse que se você vier para o altar, trazer a tua oferta, e você se lembrar, Mateus 5, 23 a 25, que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ao pé do altar, vai ao teu irmão, se retrata com ele, depois volta e entrega a tua oferta. Difícil lhe dizer, triste lhe dizer, mas pode ser que o seu culto não esteja chegando à presença de Deus. Não sou eu quem indico, gente, é a Bíblia. Pode ser que você cante, prega, jejua, e nada chega à presença de Deus, porque a falta de perdão está bloqueando a tua vida. O perdão, presta atenção nisso, o perdão libera a tua prosperidade espiritual. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 12, 15, o escritor está tomando a postura de Esaú, e quando ele fala da postura de Esaú, com o coração cheio de amargura, e ele diz: não brotando em vosso coração nenhuma raiz de amargura, ele diz: tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Estou com raiva do pastor Zé Luiz, aí eu vou chegar no pastor Osni e vou semear a minha raiva do pastor Zé Luiz no pastor Osni. Aí o pastor Osni vai chegar para Vitor, vai dizer: rapaz, a gente precisa orar pelo pastor Josué, pastor Zé Luiz fez um negócio com ele, contaminou mais um. Aí Vitor chega em casa e diz assim: vamos fazer uma oração pelo pastor Josué, porque o pastor Osni me disse que o pastor José Luiz, e eu estou contaminando. Daqui a pouco eu tenho uma ramagem no quintal, e Satanás caminhando por debaixo da ramagem. É por isso que a mágoa tem que ser tratada na raiz. Vamos lá arrancar a raiz da mágoa, para que ela não tenha vida, e ela murche, e nada se esconda debaixo dela para operar contra nós, e a nossa vida espiritual vai fluir. O perdão libera a tua prosperidade material. É só ler Gênesis 26. Tem que parar, Jesus. Enquanto Isaac estava com Abimeleque guardadinho aqui, Abimeleque roubou o poço de Isaac, Isaac foi embora. Mas é mais ou menos assim: um dia você me paga. Quando Isaac chegou lá no deserto, lá no ermo, que ele cavava poço e não saía água, cavava poço e não saía água, ele recebeu Abimeleque, fez um banquete, abençoou Abimeleque, deu presentes a Abimeleque, liberou Abimeleque. Diga comigo: recebeu, fez banquete, deu presentes, abençoou
e liberou. Está escrito assim: e tendo Abimeleque acabado de sair, chegaram os servos de Isaque e lhe disseram: encontramos água, e são águas vivas. Águas vivas ali é a nascente de um rio. É como se Deus dissesse: Isaque, você estava magoado porque ele te roubou um poço, e enquanto a mágoa estava aí, nem o poço estava dando certo. Mas agora que você perdoou, eu vou te dar um rio, porque agora você está em condição de regar o quintal do outro. O Senhor quer liberar a tua prosperidade material. O Senhor quer liberar a tua prosperidade espiritual. Não deixe o ressentimento e a mágoa ser maestro da sua vida. Fica de pé quem puder. Eu quero orar. E nesta oração, você vai dizer a Deus: eu decido perdoar. E se você entender que é necessário, se a pessoa a quem você decide perdoar, ou você decide pedir perdão, para de hipocrisia. Porque às vezes a gente magoou e chega lá e faz assim: eu te perdoo. Você não vai ao outro para liberar perdão ou receber perdão carregado de máscara. Lava o rosto, tira a maquiagem. Maquiagem aqui que eu me refiro é máscara. Seja verdadeiro. Eu te peço perdão, eu te perdoo. O Senhor quer liberar cura para a sua vida nesta noite. Você que está online, Deus é Deus de perto e Deus de longe. Tome uma postura nesta noite. Se você entender, eu vou me dirigir a alguém, eu vou abraçar meu marido, porque eu ofendi meu marido, eu ofendi a minha esposa, eu disse algo para meu filho, eu ofendi meu pai, eu ofendi meu irmão. Não, eu quero pedir perdão ao irmão aqui que trabalha comigo. Aqui na igreja eu o ofendi, eu estou chateado com ele. Vamos tratar disso. Olha bem para mim. A mesa da ceia não é a mesa da pizzaria. Não banalize. Você não está num circo. Você está na ceia do Senhor. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. A pregação não é essa. A pregação não é essa. A pregação é justamente porque somos imperfeitos, precisamos compreender a imperfeição do outro. E a minha oração é que o Espírito Santo alcance seu coração nesta noite. Que esta semana seja diferente na sua vida. Que essa semana o seu coração comece sem a carga da mágoa e do ressentimento. Eu estou preocupado com o horário. Não olha para o relógio não, deixa que eu olho sozinho. Eu estou preocupado com o horário. Mas eu estou muito mais preocupado com a maneira como nós estamos ceando. Não pode ser feito como se fosse um lanche. Porque para lanche nem tem hambúrguer. Não é almoço, porque para almoço é muito pouco. Mas presta atenção, se você já foi em algum banquete, você sabe que o que caracteriza o banquete não é a quantidade de comida, mas com quem você se assenta à mesa, quem te convidou para o banquete.
Eu paguei um mico do tamanho de um pato. Eu estava na Inglaterra e o pastor disse assim: brother, eu consegui uma vaga no restaurante da rainha para levar você para jantar lá. Preciso de uma cópia do teu passaporte, porque eles têm que fazer um levantamento de quem é o convidado e tal. Dei o passaporte, fez o levantamento, aprovaram. Quando nós chegamos na porta do restaurante, carro parou, motorista veio, assumiu o carro, levou o carro para o estacionamento. Nós fomos conduzidos com toda a pompa para o saguão do restaurante, uma coisa rica, chique demais. No último, sentei, foi servido uma água, depois foi servido um chá e tal, um negócio muito alto padrão. Aí veio o cardápio, eu olhei, escolhi lá, não lembro mais o nome, mas alguma coisa de pato. Fiquei esperando. Passados uns 15 minutos, veio um prato do tamanho de uma bandeja assim, com outro prato um pouquinho menor dentro, uma porçãozinha que não passava do tamanho de um ovo de galinha, 3 folhinhas decorando o prato e algum condimento vermelhinho em cima daquela porção. Eu comi, só que eu pensei que era a entrada. E eu fiquei lá esperando o prato chegar. Aí o pastor que me convidou pediu a conta. Eu falei: já foi servido? Ele disse: já, o que você acabou de comer é o prato. Eu falei: mas rapaz, dava para pedir uns 10? Porque o banquete não é caracterizado pela quantidade que você come, é pela honra de ter sido convidado por quem te convidou. Santa Ceia é banquete. Quem te convidou não foi o pastor. A honra é muito maior. A honra é muito mais elevada. Quem te convidou foi o amigo do noivo. Quem é ele? O Espírito Santo de Deus, que te trouxe para banquetear. Desfrute do privilégio. Como disse Paulo, digo eu a vós, rogo-vos pela compaixão de Deus. E eu contextualizo agora a frase: não guarde no seu coração água podre contra quem quer que seja. Mais profunda que esteja a ferida, mais densa que foi a mágoa, diga para Deus agora: eu decido perdoar. E se for necessário, faz uma ligação, vai ao encontro da pessoa e diga: nós vamos para o céu juntos. A nossa força não será dividida, será somada. Perdoe sua mulher, perdoe seu marido, perdoe o seu filho, perdoe o seu pai, perdoe o ex. Não venha para um relacionamento fazendo desse relacionamento o band-aid da ferida que você sofreu na queda de ontem. Perdoe. Perdoe o sócio que de repente lhe deu prejuízo. Perdoe quem lhe caluniou.
Ai, como dá vontade de... Você tem que ajoelhar e dizer para Deus: enterra meu velho homem, faz nascer um novo homem em mim. Eu quero perdoar, eu preciso, eu decido. Você não vai arrastar esse fardo. Jesus morreu por nós. Senhor, Senhor, faz a tua palavra encontrar espaço em corações sensíveis. Faz a tua palavra encontrar solo fértil em almas dispostas. Não deixa Satanás encontrar em nós espaço para agir a partir dos nossos sentimentos ruins. Sim, Senhor, eu sei que tem coisas, tem hora que perdoar é um desafio tão violento, mas vira o nosso olhar para o Calvário, nos faz ver Jesus, inocente, sem pecado algum, sem chances quaisquer de pecar, padecendo como o pior dos pecadores, para que os piores pecadores fossem feitos santos. Ah, Deus que se fez homem, para que homens se tornassem santos, nos ensina a perdoar. Se for possível, ore pela pessoa do seu lado agora. Deus, visita cada família, visita cada casa, visita cada irmão e irmã, visita com perdão, gera em nós a disposição de perdoar. Mais que isso, produza em nós a cura. Produza em nós a cura. Se você sentir necessidade de vir ao altar para orar aqui, faz isso. Vem depositar diante do altar. Mas diga para o Senhor: eu quero sair daqui hoje livre, leve, tratada. Eu decidi perdoar. Nós ministramos, Senhor, na vida do teu povo, na autoridade do nome de Jesus.